Fala pessoal, vamos falar sobre coesão textual. O que seria coesão textual? Bem, texto você já sabe, eu não preciso te explicar, né? Coesão seria ligação entre palavras, ligação entre períodos, ligação entre parágrafos. Então, as palavras elas são ligadas para formar períodos, os períodos eles são ligados para formar parágrafos, e os parágrafos são ligados, organizados, concatenados para formar o texto inteiro. A prova do Enem, tanto a prova do Enem quanto a prova da UERJ vão abordar esse tipo de assunto o tempo inteiro. Okay? Então a gente vai entender que uma palavra, né, que está sendo repetida dentro do texto, dificilmente é um texto extremamente coeso. Assim. O ideal é evitar a repetição da palavra. E para evitar a repetição da palavra, a gente normalmente usa pronomes, tá, que vão fazer referências ou a uma palavra que foi dita anteriormente ou uma palavra que ainda será dita. Um pronome que faz referência a uma palavra anterior, a gente chama de anáfora, antes. Um pronome que faz referência a uma palavra posterior, a gente chama de catáfora, depois, para frente, ok? Bem, o texto que a gente vai abordar aqui, Juventude e Participação, ele é um texto longo, a gente não vai ler o texto inteiro, vamos pegar o enunciado para ver o que a questão está querendo. Vem assim: nos processos de coesão textual, há vocábulos que substituem palavras, expressões ou ideias anteriormente expostas. Um exemplo em que o vocábulo grifado retoma algo enunciado em parágrafo anterior é... Qual letra que tem que ser marcada aqui? A letra que tem que ser marcada é a letra A. A letra A vem assim: a proporção entre essas duas categorias, aí você tem que ir lá no texto. Essa expressão, essas duas categorias, está na segunda linha do terceiro parágrafo. Vamos pegar o início do terceiro parágrafo. Deve-se reconhecer que a proporção entre essas duas categorias muda com o tempo. Tá? Que categorias são essas? Tanto no primeiro quanto no segundo parágrafo, tá? Você vai ter uma diferenciação entre essas categorias, que são as juventudes. Tá? A juventude atual, hoje em dia, e as juventudes de outras épocas, de épocas diferentes, vamos dizer. Tá? Então a gente tem juventude atual e juventudes de épocas diferentes. São essas categorias, são essas as diferenças, né? As diferentes formas de pensar. Então esse terceiro parágrafo ele faz, na verdade, uma referência ao que foi dito nos parágrafos anteriores. No parágrafo anterior ele faz uma divisão entre essas categorias e ele já inicia logo no próximo parágrafo, no terceiro parágrafo, essas categorias, tá? Essas duas categorias. A letra B vem assim: é porque esse mesmo fenômeno também está no terceiro parágrafo, mas lá no finalzinho, ok? De baixo para cima a quarta linha. É porque esse mesmo fenômeno, tá, faz dentro do texto, faz referência ao mesmo parágrafo, não ao parágrafo anterior como está sendo pedido na questão. A letra C fala: para manifestar sua postura política. Essa postura política está no quarto parágrafo, na terceira linha do quarto parágrafo. Não faz referência ao parágrafo anterior, mas sim ao mesmo parágrafo. A última letra, ok? A letra D, a gente vai encontrar lá no último parágrafo ali, que fala... e tenho plena consciência de que ela é. Aí vem assim: a minha resposta pode parecer otimista e tenho plena consciência de que ela é. Aí na metade do último parágrafo, já na segunda coluna. Tenho plena consciência de que ela é. Ela faz referência à resposta e está no mesmo parágrafo. A letra que tem que ser marcada aqui é a letra A, essas duas categorias, ok? Essas duas categorias estão nos parágrafos anteriores. A gente chama tudo isso de referência anafórica, faz uma referência a uma expressão anterior. Beleza, pessoal? Então é isso daí, valeu, até mais!